Olá, seguidores do canal, Professor Jean aqui com vocês, trazendo hoje novamente algumas questões da banca IBFC, para quem está prestando concurso aí, no qual essa banca é a organizadora. Vamos lá. Tem uma questão aqui falando sobre oração, período, frase nominal. Vamos lá. Considerando a oração como toda a estrutura linguística centrada em um verbo ou locução verbal, assinale a alternativa que forma uma oração. Eu tenho aqui o comando da questão que você identifique qual a oração. Lembrando, como está definido aqui no comando, toda a estrutura linguística centrada em um verbo ou locução verbal nós chamamos de oração. Então eu quero uma frase que tenha aqui um verbo. Letra A, mais jovem cineasta. Olha, mais, ele é um advérbio. Jovem, substantivo. E ginástica é um adjetivo. Estou caracterizando aí o jovem. Então não é a letra A. Vamos aqui para a letra B de bola. A ginasta possui 5 medalhas. Eu tenho artigo, ginasta, substantivo, tenho possuir, o verbo, 5, numeral e medalhas. Então o gabarito é a letra B de bola. É a única que eu tenho um verbo, certo? Vamos ver aqui as outras. Letra C, suas participações nos Jogos Pan-Americanos, Winnipeg, 1999. Eu tenho aí pronome, substantivo, tenho numeral, preposição, mas eu não tenho verbo. Letra D, a primeira medalha olímpica da história da ginástica artística do Brasil. Embora a frase seja extensa, mas eu não tenho aí verbo, certo? Isso aqui é uma frase nominal. E a letra E, em parceria com o treinador ucraniano Oleg Ostapenko. Também é uma frase nominal. Então vamos aqui para a segunda questão. Leia o excerto retirado do texto. A primeira medalha olímpica da história da ginástica artística do Brasil foi dourada. Observe as alternativas quanto à análise sintática e assinale a alternativa correta. Vamos lá, a análise do período, a análise sintática do período. Letra A, núcleo do sujeito é medalha. B, núcleo do sujeito, ginástica artística. Predicado verbal, ginástica artística do Brasil. D, objeto indireto da história. Ou E, advérbio de modo, foi dourada. Vamos lá. Gente, para analisar o período, a gente primeiro tem que identificar onde está o verbo. Qual é o verbo aí? Ó, o verbo ser. Tá conjugado aqui como foi, ó. A história ginástica do Brasil foi dourada, ó. Foi. Então o verbo é esse. Você vai perguntar o que foi dourada, perguntar o verbo. A primeira medalha olímpica da história da ginástica artística do Brasil. Tudo isso que vem antes do verbo, né, que responde a pergunta ao verbo, nós chamamos de sujeito. Professor, o sujeito pode ser tão extenso assim? Pode. A resposta é núcleo do sujeito é medalha, porque você tem, ó, sujeito, a primeira medalha olímpica da história. Todas essas palavras, o artigo, primeira, olímpica, história, ginástica, gira em torno de quê? Da medalha. Então a medalha é o núcleo do sujeito, certo? O núcleo do sujeito poderia ser ginástica artística? Não, ó, porque ginástica artística ela vem preposicionada, preposição aí, de mais a, o da. Tem a preposição, ela não pode ser núcleo. Ginástica artística do Brasil é um predicado verbal? Não. E aliás, não tem predicado verbal aqui. No caso aqui, ó, o que nós temos é o predicativo, dourada, que eu estou qualificando aqui a medalha, certo? Numa qualidade, uma característica. O objeto da história? Não, não é o objeto, aí é um adjunto adnominal. É advérbio do modo, foi dourada? Não, foi dourada não é advérbio de modo, é um predicativo do sujeito. Certo? Vamos aqui para a próxima questão. Assinale a alternativa em que a concordância verbal aparece de maneira inadequada. Concordância verbal. Gente, o princípio da concordância verbal é o sujeito, o verbo concordar com o sujeito, certo? Vamos lá, o vizinho de baixo acabou concordando em vender a arma. B.
e mandou que os trabalhos só se iniciassem a partir das 10 horas. C. O barulho dos operários o impedia de dormir até mais tarde. D. O vizinho de baixo ficou pensativo porque o preço era bom. Vamos lá. Na letra A, o verbo acabou. Foi que acabou? Acabou concordando. Quem foi que acabou concordando? O vizinho. O vizinho está no singular? Tá, então o verbo tem que estar no singular. Acabou. Vamos para a letra D de dado. O vizinho de baixo ficou pensativo. Quem ficou pensativo? O vizinho de baixo. Então o verbo tem que estar no singular. Correto. Letra C. O barulho dos operários o impedia de dormir. Quem é que impedia de dormir? O barulho dos operários. Então o verbo aqui tem que estar no singular para concordar com o quê? O barulho. Então está correto. Letra B. E mandou que os trabalhos só se iniciassem. O que é que tem que se iniciar? Os trabalhos. O trabalho está no plural. Então o correto como é que seria? E mandou que os trabalhos só se iniciassem a partir das 10 horas. Então o gabarito é a letra B de bola. Certo? Então, gente, essa aqui foi as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço por gentileza que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Se chegou até aqui, peço por gentileza, por favor, deixem um like, gente, para poder alavancar aqui meu canal e a gente poder produzir mais conteúdos com mais qualidades. Muito obrigado e até a próxima.